Pronto, excelente. Vamos embora, meu povo. Começando a falar então sobre incidente de desconsideração, tá, da personalidade jurídica lá do 133 ao 137. A gente já tinha visto todas as outras intervenções de terceiros, tá? Vimos assistência, simples e litisconsorcial, vimos que é uma modalidade de intervenção espontânea, junto com a amicus curiae, que pode ser tanto espontânea quanto provocada, e vimos também que a denunciação ali e o chamamento ao processo são bem parecidos, eles visam chamar essas pessoas para que a gente componha um título executivo judicial, né? Eu posso depois entrar com ações de regresso, por exemplo, cobrando valores. E, por último, a gente vai ver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que é provocado e é novidade no Código no CPC de 2015, né? A gente não tinha essa previsão antes no CPC de 2015 e a gente tinha só a previsão lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, tá tratando sobre o direito material, né, sobre a desconsideração, não prevendo uma regra processual de como proceder isso. Então, meio que essa regra foi criada através da jurisprudência, de como a doutrina tratava isso. Tá? Vamos seguir, então. A previsão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já existia antes, tá? No Código de Defesa do Consumidor, tá? Então e também depois veio com o Código Civil de 2002. Na verdade, apesar do Código de Defesa do Consumidor ser dos anos 90 e o Código Civil ser de 2002, o Código Civil de 2002 começou a ser feito em 75, né? Então, como começa a ser feito em 75, ele é prévio ao Código de Defesa do Consumidor, na verdade. Beleza? Eu tenho, basicamente, vocês já viram isso em Pessoas e Bens, as pessoas divididas em dois grandes grupos. Eu tenho pessoas naturais e pessoas jurídicas, né? As pessoas naturais são pessoas físicas, eu, vocês, cada um de nós, e não tem o que se falar. A gente depois vê, vocês viram em societário, a parte de pessoa jurídica, onde eu tenho uma personalidade distinta, onde eu tenho distinção, inclusive, patrimonial. O que nos interessa aqui é justamente essa distinção patrimonial entre as pessoas jurídicas e as pessoas naturais. Vamos lembrar um pouquinho lá do societário, tá? Que não são todas as pessoas jurídicas que possuem patrimônios distintos, né? Que possuem autonomia patrimonial. Vamos dar um exemplo do MEI, que é uma pessoa jurídica e não tem autonomia patrimonial. Voltando lá também para pessoas e bens, a gente lembra que lá no 45 ficava expresso para a gente que a pessoa jurídica nasce com o seu respectivo registro, né? Então, nasce aquela pessoa jurídica com registro no cartório de pessoas jurídicas, tá? Se sociedade simples, ou nasce com registro na junta comercial, se sociedades empresárias, tá? O grande problema dessas pessoas jurídicas, que é o nosso foco aqui, a desconsideração da personalidade jurídica, tá? É que por essa autonomia patrimonial a gente pode ter uma confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica, muito comum, infelizmente.
a gente ter a pessoa jurídica sendo utilizada como uma forma de blindar ou ocultar os bens em eventuais execuções, tá? Para esses casos em que eu tenho desvio de finalidade da pessoa jurídica, basicamente, ou então confusão patrimonial, eu tenho a possibilidade de atacar o patrimônio dos sócios, tá? Não só dos sócios, mas dos administradores. A gente vai ver também que não são todos os sócios que acabam sendo atacados. Vai depender muito daquela postura de cada sócio, da responsabilidade de cada sócio, tá? Eu posso atacar o patrimônio dos sócios mesmo quando a executada ou então a ré de determinado processo seja uma pessoa jurídica. Lembrando que na distinção de personalidade, eu não posso confundir, em regra, a pessoa jurídica com o seu quadro societário que a compõe ali, tá? Como eu tenho essa autonomia patrimonial, a gente sabe que a última saída e a última possibilidade de ataque que a gente tem é o capital social de determinada empresa, lembrando que a gente está falando sempre nas empresas de responsabilidade limitada, como eu já havia falado com vocês, né? A regra é que a responsabilidade do sócio seja subsidiária, né? E eu tenho limites muito bem postos e limites muito bem fixados quanto às possibilidades de atacar o patrimônio dos sócios. Lembrando que eu tenho que dar uma olhadinha também nas teorias, né? A depender da teoria que eu vou utilizar, teoria maior ou teoria menor, se eu estou tratando de Código Civil ou de Código de Defesa do Consumidor, eu vou poder aplicar uma ou outra, até para regras ambientais também a gente tem uma possibilidade, tá, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A ideia desse incidente, então, é afastar o véu, né, afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e acabar atacando o patrimônio das pessoas que a compõem, né, os seus sócios. Lembrando que os sócios de uma pessoa jurídica podem ser tanto pessoas físicas quanto outras pessoas jurídicas. Então, eu afasto aquela pessoa jurídica principal para atacar o patrimônio das pessoas que estão ali por trás dela. Lembrando sempre que essas pessoas que estão por trás dela precisam ter uma responsabilidade, precisam de alguma forma se beneficiar disso, tá? Uma vez que eu afasto a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e começo a atacar o patrimônio dos sócios que estão ali por trás, eu dou uma margem maior de tentativa de recebimento, né? Então, uma vez que eu coloco mais pessoas no polo da ação, e a gente vai ver, a gente até já viu um pouquinho de litisconsórcio, que quando eu faço uma desconsideração da personalidade jurídica, eu acabo por incluir mais pessoas no polo, via de regra no polo passivo, né? Então, acabo por incluir mais pessoas no polo passivo com uma chance maior de recebimento daqueles valores, de cumprimento da obrigação, tá? Como eu já tinha falado antes, a gente tem basicamente duas teorias. Essas teorias elas vão variar de acordo com a legislação que a gente está utilizando, tá? Essa legislação que a gente está utilizando, ela é que vai direcionar para qual teoria eu vou utilizar. Se eu estou utilizando o Código Civil, se a relação que eu estou debatendo é uma relação civil pura, tá? A minha base da teoria, a minha base do direito substancial, a minha base do direito material está lá no artigo 50 do Código Civil e que traz para mim alguns requisitos como abuso da personalidade, e esse abuso da personalidade se caracteriza por duas coisas: desvio de finalidade, tá? Ou confusão patrimonial. Desvio de finalidade é todas as vezes que eu utilizar aquela determinada pessoa jurídica para os fins, tá, que não estejam descritos nos seus objetos, no seu objeto social, tá? Essa pessoa jurídica, ela nasce com um registro como regra, a gente tem esse registro, a depender de ser um contrato social ou um estatuto. Nesse contrato, nesse estatuto, vai estar ali especificado
os objetivos, os objetos sociais que serão utilizados naquela empresa, né? Para que eu constituí aquela empresa? Quais são as atividades que aquela empresa vai exercer? Se eu começar a desviar essas atividades, fica claro para mim que está acontecendo alguma coisa estranha, né? Com essa pessoa jurídica e que ela pode estar, inclusive, chegando a fraudar alguém, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho como objeto social a venda de pastéis e eu me apresento, de repente, vendendo títulos do mercado financeiro. Então, é bem esquisito isso, esse desvio de finalidade acaba gerando uma suspeita e lembrando que o objeto social é bem importante porque é o direcionamento que eu tenho, tá, para a minha empresa. Já a confusão patrimonial é justamente quando eu começo a bagunçar, né? Começo a confundir o patrimônio, né, da pessoa jurídica com o patrimônio dos seus sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas. Tá? Esse patrimônio dos sócios ou patrimônio da pessoa jurídica, como a gente viu, eles têm uma autonomia e essa autonomia deve ser preservada. Eu não posso começar a transferir bens de um para o outro ou transferir valores do patrimônio de um para o outro que não seja com as medidas contábeis corretas, por exemplo, com uma distribuição de lucros devidamente registrada, né? Então, eu preciso efetivamente contabilizar e registrar isso de acordo com a legislação pertinente para que não fique caracterizada uma confusão patrimonial. Qual que é o grande problema dessa confusão patrimonial? Eu acabar transferindo o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, como acabar transferindo o patrimônio da pessoa jurídica para a pessoa física. A gente sabe que numa execução, né, num processo de execução, os débitos de qualquer pessoa são garantidos com o seu patrimônio. Então, eu não tenho mais, igual tinha na Roma Antiga, a prisão, né, tornar escravo ou a prisão do devedor, eu não tenho mais isso. As pessoas garantem os seus débitos com o patrimônio que possui. Justamente por isso que a história da execução é a tentativa de penhora de bens, para que o Estado consiga, com o braço forte, interferir no patrimônio de determinado devedor e acessar aqueles bens ali. Tá? Uma vez que a pessoa... Só fechar para não ficar fazendo barulho. Uma vez que a pessoa começa a dilapidar o patrimônio da pessoa jurídica, uma vez que os administradores ou os sócios começam a tirar patrimônio da pessoa jurídica e jogar ou para uma outra pessoa jurídica, ou então para o próprio patrimônio pessoal desses sócios, e eles estão esvaziando esse patrimônio da pessoa jurídica e lembrando que é com esse patrimônio que a pessoa jurídica garante as suas obrigações. No momento em que os credores forem cobrar ali os valores devidos por aquela pessoa jurídica, não vai se achar mais nada. Tá? E aí esses credores tomarão prejuízo. Para o próximo semestre, lá em execução, a gente vai ver, inclusive, que esse ato de esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, ele é considerado uma conduta atentatória à dignidade da justiça. Essa conduta em específico tem o nome de fraude à execução. Muito parecido com isso, vocês já viram lá em em negócios jurídicos, um instituto bem parecido, chamado de fraude a credor. Lá na fraude a credor, eu também tenho um esvaziamento do patrimônio daquele devedor. Uma vez que ele garante as suas obrigações com seu patrimônio, ele transfere, seja por doação, seja por alienação, ou grava aquilo, dá como garantia todos aqueles bens para que aquele determinado credor não consiga penhorar e satisfazer o seu débito ali. Tá? Na teoria maior do artigo 50, basicamente os requisitos são esses.
tá? Eu tenho alguns requisitos a mais quando a gente trata da teoria menor. Uma coisa que a gente tem que se atentar, é muito comum a gente confundir, achando que a teoria maior, tá, abrange mais casos de desconsideração. Não é. A teoria maior eu tenho mais requisitos, é mais difícil de desconsiderar. Não é todas as vezes que eu vou conseguir afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Na teoria maior é mais difícil. Na teoria menor, eu tenho casos mais fáceis, até porque eu tenho mais opções, né, mais possibilidades de desconsiderar. Beleza? Já na teoria menor, olha como a gente tem ela prevista no 28 do CDC também, e a legislação ambiental também utiliza essa teoria, a teoria menor, até porque a gente sabe que no direito ambiental o princípio do poluidor pagador ele é bem forte, a gente sabe que a gente tem que começar, o dano ambiental é severamente cobrado e com uma série de benefícios e privilégios para que seja efetivado, tá? Nos requisitos da teoria menor, além do abuso de direito, que a gente já viu que é consubstanciado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade, todas as vezes que aquela pessoa jurídica atuar com excesso de poder, tá? Todas as vezes que aquela pessoa jurídica atuar com infração, atuando como uma infração da lei, tá? Então, isso aqui, principalmente para a legislação ambiental, é bem interessante. Se ela está infringindo uma lei ambiental ali, ele teria que poderia ser desconsiderada a personalidade jurídica, tá? Todas as vezes que eu tiver a violação do estatuto ou do contrato social, que as atividades exercidas forem contrárias ao que está previsto no estatuto ou no contrato social. Aqui, novamente, vamos lembrar que o estatuto ou contrato social é o pacta sunt servanda, ele faz lei entre as partes. É por ele que aquela sociedade deve ser regida, é por ele que aquela pessoa jurídica deve ser regida, e ele faz ele trilha um norte de como isso deve ser seguido, né? Ele é público, ele é apresentado às pessoas. As pessoas sabem os limites daquela pessoa jurídica quando leem o seu estatuto. Se aquela pessoa jurídica está extrapolando o que está previsto no seu estatuto, gera uma insegurança jurídica muito grande, tá? Então, isso pode ser apenado com a desconsideração da personalidade jurídica. A falência, desde que promovida, tá, provocada por má administração, e o estado de insolvência. Gente, basicamente na prática, sempre quando eu tenho direito do consumidor, muito comum ver isso no direito do consumidor, tá? Todas as vezes que eu tenho uma empresa, uma pessoa jurídica que acaba por falir ou ficar em estado de liquidação ou insolvência, tá? O juiz vai deferir. Ele não se atém muito a buscar se é por má administração ou porque se a administração foi boa, mas por qualquer outro motivo de mercado, por exemplo, tá? Então, apesar de ter essa ressalva na legislação, em que eu preciso basicamente de comprovar a má administração desencadeando numa insolvência ou numa falência, o juiz na prática não se atém muito a isso. Lembrando que a teoria é menor, eu tenho direitos mais sensíveis e que visam ser resguardados. Em um choque de legislação entre a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e o direito de um consumidor, por exemplo, de receber os seus créditos, né? O direito desse consumidor de reaver os valores devidos por aquela pessoa jurídica, esse consumidor é vulnerável e ele é extremamente protegido pela legislação. Então, é bem importante a gente levar tudo isso em consideração. E, por fim, o encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, uma vez que aquela pessoa jurídica encerra suas atividades e ainda tem débitos, né, e ainda tem valores a pagar no mercado, aquele encerramento e aquela inatividade ela é irregular.
e, uma vez irregular, vai autorizar, então, a desconsideração da personalidade jurídica e o recebimento daqueles valores pelos sócios ou administradores, a depender do limite da sua responsabilidade ali. Meu povo, voltando para a nossa tela aqui, deixa eu fechar essa... Voltando para a nossa tela aqui. Tudo tranquilo? Um monte de 18. Vambora. Travou. Oxe, travou de novo. Está travando. Gente, voltou ao normal? Desculpa, eu só vi agora que travou. Quando for assim, abre o áudio e fala, que eu não consigo... Quando eu estou na tela do slide, eu não consigo ver a tela do chat aqui. Beleza. Professor, posso perguntar? Zé Marcelo, pode? Não, deve, rapaz. Tem casos que os acionistas garantem empréstimos da empresa com o patrimônio da pessoa física. Isso é legal? É, Zé Marcelo. Isso é uma estratégia que o banco tem para desconsiderar a personalidade jurídica sem precisar disso num processo. A ideia não é essa. A ideia inicial de se criar a pessoa jurídica, a ideia inicial da criação lá dos primórdios da pessoa jurídica, obviamente não era isso. Era destacar o patrimônio de um com o outro para que as pessoas pudessem arriscar mais, ou então se interessassem mais por criar alguns empreendimentos, né? Isso, tá? Então não era o ideal. Mas os bancos, você sabe que banco dá nó em pingo d'água, então os bancos começaram a fazer isso. Bem comum. Num contrato, por exemplo, de empréstimo, num FCO, num contrato de empréstimo para capital de giro, por exemplo, é bem comum que eles façam o contrato em nome da pessoa jurídica e bote justamente os sócios para assinar ali como fiadores, né? Então é bem comum isso acontecer. Acaba que você afeta o patrimônio da pessoa física por trás da pessoa jurídica da mesma forma, de uma forma administrativa. Lembrando que nos casos aqui da desconsideração, Marcelão, é quando eu não tenho essa situação, né? Quando eu tenho essa situação, eu nem preciso me utilizar da desconsideração. Nesse caso, os sócios como fiadores, eu já posso ir atrás deles direto, tá? Aterriste, isso também não é fraude contra credores, perfeito, Aterriste. É o esvaziamento do patrimônio na tentativa de não garantir determinado crédito, né? Um crédito, um débito, pode ser fraude contra credores ou fraude contra execução. Vamos fixar aqui a diferença de um para o outro, que é bem facinho. Fraude contra credores, eu não tenho nenhuma ação ainda ajuizada. Tá? Eu tenho um crédito, mas esse crédito ainda está extrajudicial, não foi judicializado. Fraude contra a execução é todas as vezes em que eu já tenho esse crédito judicializado. Seja por uma ação de execução, cobrando valores, seja por uma ação de conhecimento, onde eu ainda estou discutindo determinados valores. Tá? Na fraude à execução, eu alego ela por uma petiçãozinha simples, né, nos autos, já tenho o processo, eu só alego isso nos autos, falando, ô juiz, ó, o devedor aqui está sumindo com patrimônio. Já na fraude contra credores, eu vou ter que alegar isso em uma ação em separada, até porque eu não tenho uma ação nenhuma correndo sobre aquele débito, vou alegar na famosa ação pauliana, beleza? Isso, Isabela, acho que vai ter que falar pelo chat, toda vez que for assim, faz assim. Acho que a Daniela chegou a falar de desconsideração da personalidade jurídica. O Marcelão, em processo, se falou, bom, já me adiantou uma vida aí, beleza. Desvio de finalidade de novo, Isabela. Vamos lá. Olha só, o desvio de finalidade, pensa que a gente cria uma pessoa jurídica
para um determinado propósito, tá? Ela tem uma finalidade. Como regra, o objetivo geral de toda pessoa jurídica é o lucro, tá? Então é a vontade de lucrar, pelo menos. Não necessariamente precisa de ter lucro, mas ele tem que visar o lucro. Ninguém abre uma pessoa jurídica como regra visando prejuízo, tá? Dentro dessa pessoa jurídica, ela não pode fazer o que ela quiser, ela tem objetos, ela tem atividades descritas e que limitam o seu funcionamento como regra, tá? Essas atividades a gente chama de objetos sociais. O que que essa empresa faz? O que que a Odebrecht tem como objeto social? Construção, engenharia, tá? O que que o CEUB tem como objeto social? A educação, aulas de nível superior, cursos de extensão. Não necessariamente a gente tem um objeto social só. A gente pode ter vários objetos sociais, tá? Todas as vezes que eu começo a utilizar aquela pessoa jurídica para objetos sociais, para finalidades não previstas naquele estatuto ou no contrato social, eu estou desvirtuando a minha empresa, tá? E qual que é o problema disso? O problema disso é que a certidão de nascimento e onde eu tenho grande parte das regras da minha empresa estabelecidas é o meu estatuto ou contrato social. É a forma como a minha empresa se apresenta para a sociedade, se apresenta para o exterior. Qualquer um tem acesso ao contrato social da minha empresa. Então imagina que eu pego lá o contrato social do CEUB e vejo que ele tem lá serviços educacionais como seu objeto principal. De repente eu descubro que o CEUB está emprestando dinheiro para outras pessoas. De repente eu descubro que o CEUB está atuando agora tá montando caça-níqueis, por exemplo, nas salas. Eu estou caçando um jeito de ser demitido, né? Isso sim. Tá usando caça-níqueis nas salas. Ele, obviamente, não está seguindo o seu objeto social, a função para que ele nasceu. Uma vez que ele não segue o seu objeto social, isso é passível de pedido de desconsideração, porque é bem capaz que essas pessoas ou essas atividades que estão sendo feitas vão acabar por gerar um desvio, né? Vão acabar por gerar um prejuízo no patrimônio do CEUB. Então, isso é bem importante para a gente quebrar essa barreira do CEUB como instituição jurídica, como pessoa jurídica, e acabar atacando os seus sócios que estão desviando o CEUB. Efetivamente, quem acaba o desvio é da pessoa jurídica, mas quem leva a pessoa jurídica ao desvio são os sócios. Vamos lembrar que a pessoa jurídica é anencéfala. Ela não toma decisões sozinha. São seus administradores, sócios, que vão tomar essas decisões. Tranquilo, Isabela? Zé Marcelo, contra fraude contra credores é prévio, isso. Perfeito, Zé. Fraude contra credores, eu tenho um crédito e um débito, mas não tenho processo ainda. Se eu quiser alegar fraude a credores na tentativa de eu desfazer, né, na tentativa imagina que eu transferi determinado patrimônio e eu quero desfazer essa transferência para que esse patrimônio volte para o patrimônio do devedor, tá? E assim eu consiga penhorar no patrimônio do devedor, é através da ação pauliana. Perfeito. Gente, está tranquilo até aqui? Na aula de hoje, em específico, eu preciso de um suporte muito bom do direito material, tá? Então, a gente pensa que na aula de hoje, basicamente, eu vou estar operacionalizando o direito material lá do 50 do 28 do CDC. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai... É o procedimento para conseguir aquilo que está previsto lá no direito material. Mais alguma pergunta ou a gente pode seguir? Se eles não respondem, eu vou seguir. Pode seguir. Valeu, Pedrão. Ó, Zé Marcelo agora tá até internacional, menino. Vamos voltar aqui, desculpa.
Entendido a história entendido a história da teoria maior e da teoria menor, ela gera um pouco de confusão. Antes da gente seguir, vamos deixar tudo isso aqui bem claro. Tranquilo, Stephanie, Carol. Não sei por que fechou. Beleza. Basicamente, gente, só para deixar bem claro isso, a teoria menor ela traz mais possibilidades de eu desconsiderar em virtude de que os direitos ali tratados são mais importantes, são mais sensíveis, vamos dizer assim. Principalmente quando eu estou falando de direito do consumidor e de direito ambiental, eu estou tratando de legislações que são legislações protetivas, tá? Ou do meio ambiente ou protetivas do consumidor. Especificamente do consumidor, vamos pensar que todo consumidor é considerado vulnerável, né? E uma vez que ele é considerado vulnerável, ele já sai nessa relação em desvantagem. Para o Código de Defesa do Consumidor, então, trouxe algumas estratégias para tentar minimizar essa vulnerabilidade. E uma dessas estratégias de minimizar a vulnerabilidade é justamente a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica com mais possibilidades, tá? Com mais oportunidades de desconsiderar. Basicamente, pensem no direito do consumidor, que todas as vezes que a pessoa jurídica, que a autonomia patrimonial estiver dificultando o recebimento de determinado crédito, está o juiz autorizado a desconsiderar aquela personalidade e a acessar o patrimônio pessoal dos sócios. Então, todas as vezes que a pessoa jurídica estivesse utilizando da autonomia patrimonial para embaraçar, para dificultar o recebimento de um crédito pelo consumidor, está autorizado a desconsiderar. Enquanto no direito civil, o que a gente utiliza a teoria maior, lá dos 50 do Código Civil, tá? Eu tenho que pensar numa situação, tá? Se o direito é civil, eu estou tratando entre pessoas consideradas basicamente iguais, com as mesmas armas. Então, aqui eu não estou falando de consumidor, eu não estou falando de direito empresarial, nós estamos falando como se fosse uma venda entre nós, tá? Imagina eu vendendo o meu celular para vocês, ou vocês vendendo alguma coisa entre vocês ou para mim, tá? E nesse sentido a gente meio que tem uma paridade de armas ali, uma paridade de esforços, eu não tenho nenhum vulnerável a priori nessa relação, eu não vivo de vender celular, vocês não vivem de vender o que vocês estão vendendo, e então é mais difícil requerer a desconsideração dessa personalidade jurídica, né? Eu tenho os requisitos mais limitativos. Aqui, principalmente, para a gente poder preservar principalmente para a gente poder preservar a autonomia patrimonial. Se eu desconsiderasse de qualquer forma, de uma forma muito simples, ficaria bem difícil a autonomia patrimonial não ia servir de nada, né? Se todas as vezes que eu não recebesse daquela pessoa jurídica eu fosse atrás dos sócios, a minha autonomia seria furada, beleza? Aterriste, a ação pauliana é uma tutela de urgência? Não, a ação pauliana vem inserida nela com um pedido, né, com uma tutela de urgência, tá? Mas a ação pauliana é um processo autônomo e separado, um processo inteiro, tá? Ela é uma ação ordinária que tem um nome em especial chamado de ação pauliana e que o foco dessa ação pauliana é desconstituir aquela transferência, seja por alienação, seja por doação, para um terceiro e que aquele patrimônio transferido volte ao patrimônio daquele devedor. Uma vez lá, eu vou poder penhorar aquele bem. Vamos lembrar, Terriche, que a gente quando viu tutelas provisórias lá, a gente chegou a ver tutela de urgência. Eu tenho ali basicamente na tutela de urgência
As tutelas são pedidos, né? Então elas estão sempre inseridas dentro de uma ação. Nesse caso, eu poderei ter uma tutela de urgência inserida num pedido de ação pauliana. Lembra que as tutelas de urgência eu divido basicamente em duas, cautelar e antecipada, e eu vou poder pleitear qualquer uma das duas aqui no meu processo de ação pauliana. Tranquilo com relação às teorias e tranquilo, Aterriche, com relação à ação pauliana? Beleza. Vamos seguir então para cá. Estão vendo minha telinha aí, né? Opa, voltei. Por que eu pulei? Só uma coisa que é interessante a gente falar que eu tinha pulado aqui e esqueci, desculpa. Da mesma forma que eu tenho a possibilidade de afastar a pessoa jurídica e acessar o patrimônio dos administradores ou sócios que compõem o quadro social daquela pessoa jurídica, eu vou ter a possibilidade inversa. Então, eu poderei ter a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Pensa comigo o seguinte: quando o caminho é o ordinário, é o comum, eu estou pegando o dinheiro da pessoa jurídica e transferindo para o patrimônio pessoal dos sócios. Desconsideração ordinária da pessoa jurídica. Agora pensa o contrário. Quando aquele sócio tá sendo executado, quando o devedor é um sócio, por exemplo, e ele, para não pagar o seu débito, começa a transferir patrimônio, tirar patrimônio do seu patrimônio pessoal para jogar na pessoa jurídica. Todas as vezes, então, que o sócio tirar do seu patrimônio pessoa física ali, por exemplo, né? Lembrando que o sócio pode ser físico ou jurídica, mas tirar do seu patrimônio e jogar, esvaziar e jogar o seu patrimônio para a pessoa jurídica, aí eu vou precisar também de uma desconsideração mais contrária. Eu vou também precisar agora responsabilizar a pessoa jurídica pelos débitos do sócio, tá? É só o caminho inverso. A depender de quem eu estiver cobrando e a depender da conduta daquela pessoa, ou eu vou para a desconsideração ordinária, a pessoa jurídica é executada e ela esvazia o seu patrimônio para os sócios. Ou eu vou para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, onde a pessoa do sócio é executado e ele esvazia o seu patrimônio transferindo os seus bens para a pessoa jurídica. Por conta do princípio da autonomia patrimonial, eu vou poder atacar ou um ou outro, tá? Utilizando lá do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Voltando para a tela, entendido a história da desconsideração inversa, sim, beleza. Vamos lá, tá? Aqui eu trago só outra previsão do Lei de Crimes Ambientais, que no artigo 4 diz que sempre que a pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ambientais, a gente já tinha dito isso lá na teoria menor do direito do consumidor, lá do 28 também, né? Quem vai poder requerer? Parte ou Ministério Público. O que isso quer dizer? Que o juiz não poderá requerer a desconsideração de ofício, tá? Só as partes ou Ministério Público que poderão requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Lembrando que isso não funciona para o direito do trabalho. No processo do trabalho, o juiz tem a possibilidade de requerer a desconsideração da personalidade jurídica. No processo civil, que é o que nos interessa aqui, só parte ao Ministério Público. Quando é cabível, em qualquer processo e em qualquer fase processual. Então, basicamente, a gente tem no direito hoje dois processos: processo de conhecimento, que é o que a gente está vendo aqui, e processo de execução, que é o semestre que vem. Posso utilizar tanto em um quanto em outro.
é bem mais comum de se utilizar no processo de execução quando eu estou buscando o patrimônio, mas posso usar no de conhecimento também sem problema nenhum. E também posso utilizar em qualquer fase processual, fase de conhecimento, fase de liquidação, fase de cumprimento de sentença, sem problema nenhum, tá? Então, é só eu requerer isso e que se inicia todo o seu processamento aí, tá? Como que é feito isso? Como que efetivamente é feito a receitinha de bolo? Como que é o procedimento em específico? Eu faço a solicitação por uma petição simples, ela ganha esse nome de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas é uma petição simples, tá? O juiz a recebe e comunica a instauração desse incidente para o distribuidor. Por que que ele comunica isso ao distribuidor, né? Distribuidor é um setor do Tribunal de Justiça em que distribui processos, tá? Por que que ele precisa comunicar isso? Porque aqui tem a possibilidade dos sócios entrarem e constituírem um litisconsórcio. Então eu preciso de uma nova autuação para inserir naquele processo novos réus, por exemplo, novos executados, se essa desconsideração ocorrer no polo passivo da demanda, tá? Uma vez que esse distribuidor faz essa nova autuação, o sócio, a pessoa jurídica, é citada. Por que que é citada se o processo já está em andamento? Tá? Porque aquela pessoa é a primeira notificação dele no processo, é a primeira vez que ele é chamado no processo. Tá? E então ele a primeira vez que ele está participando, ele será citado para se manifestar, para apresentar ali o seu contraditório, tá? Via de regra na tentativa de afastar a desconsideração. Aquele sócio, a tentativa justamente é que ele fala, olha, não cabe desconsideração, não tenho desvio, não tenho confusão patrimonial, então eu não deveria estar aqui, tá? O prazo que ele tem é aquele prazão ordinário que a gente tem do processo civil de 15 dias. Lembrando que essa instauração, como regra, suspende o andamento processual, né? Então, eu preciso justamente ver se aqueles litisconsortes vão entrar ou não na demanda para depois seguir com a demanda, tá? Esse incidente, ele é resolvido por decisão interlocutória, justamente porque o incidente não põe fim ao processo. Tá? A decisão que resolve o incidente simplesmente resolve se cabe ou não a desconsideração da personalidade jurídica, não extinguindo o processo, não é uma decisão terminativa, a gente não pode então chamar de sentença. A decisão de meio de processo, o processo segue depois dela, tem outras coisas a serem discutidas e resolvidas no processo. Todas as vezes, princípio da unicidade recursal, o recurso que combina com decisão interlocutória, o recurso cabível nas decisões interlocutórias é o agravo de instrumento, tá? Lembrando que vocês vão ver isso melhor lá em recursos, do recursos no sétimo hoje em dia, para vocês vai ser no sexto, tá? Lá em recursos vocês vão ver que em alguns casos, quando eu tenho o relator, quando eu já estou numa instância superior, ou numa segunda instância, ou numa instância superior, que eu não estou na primeira instância, eu já parti para um colegiado, em algumas situações cabe ao relator decidir de forma monocrática. Tá? Vamos pensar aqui que todas as vezes que eu parto para um tribunal, eu busco uma decisão colegiada. Mas em alguns casos o relator sozinho, através de uma decisão monocrática, pode deferir ou indeferir esse processamento. E aqui, quando ele decide sozinho, que não é o ideal, a gente tem a possibilidade de entrar com outro tipo de agravo, um agravo que eu chamo de agravo interno. O agravo interno está previsto lá no 1021, apesar de não estar no slide aí, é o 1021, tá?
Este agravo interno tem como função pegar a decisão monocrática tomada só pelo relator, só por aquele desembargador ou ministro, e levar ela para o colegiado, seja o pleno, todo o colegiado daquele tribunal, seja um órgão fracionário, uma turma, uma câmara, e dependendo de como for dividido ali aquele tribunal. Tá? Tranquilo com relação a isso? Deixa eu voltar aqui. O litisconsórcio, neste caso, é necessário, Stephanie? Não, não é necessário. Lembra que o litisconsórcio necessário é aquele que eu preciso para iniciar. Ele é um dos requisitos processuais de admissibilidade da minha demanda. Tá? O litisconsórcio aqui, na verdade, é um litisconsórcio que a gente chama até de superveniente. Ele, inicialmente, eu não tinha litisconsórcio, tá? O débito era só da pessoa jurídica, nem tinha por que eu ter um litisconsórcio. E no meio do caminho eu descubro que a pessoa jurídica está esvaziando o seu patrimônio, então eu peço para as outras pessoas entrarem na demanda, né? Os sócios. Então não é considerado um litisconsórcio necessário, tá, Stephanie? Mais alguma dúvida, meu povo? É ruim demais dar aula sentado, cruz credo. Beleza, vamos seguir então. Tá muito rápido, tá muito devagar, como tá? Aqui é pior que eu não consigo olhar para a carinha de vocês. Na sala, pelo menos, eu vejo a carinha de quando não entende, quando tá sofrendo um pouco lá. Então tá bom. Beleza? Gente, ó, com relação a essa parte dos recursos, não se preocupem muito não, tá? Não é uma coisa que vocês precisam dominar neste momento. Só pensem de forma bem simples. Quando dada na primeira instância, né, a decisão sobre o incidente de desconsideração, eu vou usar um agravo de instrumento. Quando dado por um relator de forma monocrática, eu vou utilizar o agravo interno. Basicamente, são só esses dois pontos, tá? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade da desconsideração ser feita na inicial, eu já pedir de cara a desconsideração, como tenho a possibilidade da desconsideração ser pedida no decorrer do processo. É bem mais comum essa desconsideração ser requerida no decorrer do processo, tá? Todas as vezes que eu tenho ela requerida na inicial, então fica dispensada a instauração do incidente. O que isso quer dizer? O processo não fica suspenso e eu não tenho a necessidade de nova autuação, de intimação da distribuição lá do tribunal, né? Uma vez acolhida essa desconsideração, a alienação ou oneração à vida em fraude de execução será ineficaz, então aquele patrimônio que foi transferido da pessoa jurídica para o sócio se tornará ineficaz e volta para a pessoa jurídica, podendo ser penhorada, podendo atingir isso, tá? E estão sujeitos à execução os bens do responsável. Aqui uma coisa bem importante da gente falar. É muito comum da gente pensar em desconsideração da personalidade jurídica e a gente ir direto para o patrimônio dos sócios. E a gente pensar que o patrimônio de todos os sócios é atacado da mesma forma, simplesmente por a pessoa ser sócio. E não é assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Primeiro, eu tenho a possibilidade do patrimônio do administrador não sócio ser atacado. Se o ato que gerou a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, se o ato ilícito ali for praticado pelo administrador, tá? Mesmo que ele não seja sócio, ele se torna responsável e poderá ter o seu patrimônio atingido por uma eventual desconsideração. Quando que o patrimônio dos sócios serão atingidos? Quando os sócios, de alguma forma, ou praticarem aquele ato irregular que gera o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ou forem beneficiados por aquele ato, tá?
Então, lembrem-se que nem sempre, vamos voltando lá ao CEUB, por exemplo, nem sempre, não são todos os sócios do CEUB que atuam na gestão, na administração do CEUB, tá? Tem sócio que é simplesmente um sócio investidor, e esses sócios investidores é mais difícil eu requerer a desconsideração da personalidade jurídica atacando o patrimônio deles, até porque eles não têm uma atividade ativa na gestão da empresa, tá? Vamos pensar numa SA, que é mais longe ainda. Se eu tenho, vamos imaginar o caso da Petrobras, então alguém aí da sala, ou então o pai de alguém aí da sala, tem ações da Petrobras, por exemplo? Responde aí, meu povo. Melhor, né? Tá? Imagina que vocês tenham ações da Petrobras. Uma vez que eu tenho uma ação da Petrobras, eu sou sócio da Petrobras, acionista da Petrobras, tá? Aí imagina que com todo aquele escândalo de corrupção, a gente tenha conseguido ali uma desconsideração da personalidade jurídica para cobrar alguns créditos e o patrimônio de você, acionista que está na sua casa, que não manda nada dentro da Petrobras, vai ser atingido? Claro que não. Apesar de você ter características de um sócio acionista, tá? Você não vai ter o seu patrimônio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. O máximo que você pode perder em eventual execução de débitos da Petrobras é o valor das suas cotas. O máximo que você pode perder é o valor que você investiu na compra das suas cotas, não, na que ação, desculpa, no valor das suas ações, o que você investiu para comprar as ações. Se o débito for maior do que o valor que você tem de ação, jamais irá atrás do seu patrimônio pessoal e penhorar o seu carro ali, por exemplo. Tá? Então, basicamente é isso. Tranquilo, meu povo? Júlia, na desconsideração inversa, todos os sócios serão executados? Não, Julinha, pensa o seguinte, a desconsideração inversa eu não ataco os sócios. Eu tenho a execução de um dos sócios, o devedor é um dos sócios, um ou alguns, pode até ser todos eventualmente, mas pensa aqui que eu tenho a execução de um dos sócios e eu vou atrás da pessoa jurídica para pagar aquele débito. Então, eu afasto a autonomia patrimonial que existe entre sócio e sociedade e busco o patrimônio da sociedade, tá? É ao contrário. Beleza, Julinha? Ok, tudo entendido até aqui, meu povo? Tá fácil, tá difícil, tá rápido? Presencial é melhor? A distância é melhor? Presencial é melhor, né, Isabela? Eu também prefiro. Também acho bem melhor. A interação é muito melhor. Apesar de vocês não falarem no presencial, a interação é melhor. Tá? Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. Gente, se vocês quiserem fazer alguma crítica, dar sugestões para a gente melhorar essa interação, fiquem bem à vontade, tá? Vamos dar uma lida no CPC. Eu deixei ele aberto aqui. Como é bem curtinho, ó, tá aí na tela, é bem curtinho, fica fácil da gente acompanhar na letra seca da lei ali, tá? Do 133 a 137, ele tá alocado ali, ele está situado na parte geral do código, tá? E dentro do capítulo que trata, da seção que trata da intervenção de terceiros. Então vamos lá. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então aqui, o caput do 133, ele traz para mim aqui a legitimidade, quem poderá requerer esse incidente. Lembrando que se trata de incidente, então o incidente é justamente uma coisa que ocorre no meio do processo, né? Peraí que eu escutei um barulhinho. Não foi nada não, vambora.
Perdi. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. É um parágrafo idiota, né? Está dizendo que o pedido observará o que a lei estabelecer. O pedido e qualquer outra coisa, tá? Aplica-se o disposto nesse capítulo a hipótese da desconsideração inversa também, Julinho. Então, eu vou fazer, as premissas são as mesmas, eu vou seguir da mesma forma. Lembrando que aqui eu só troco o polo atacado, né? Eu só troco quem está sendo atacado. Na desconsideração ordinária, o réu é a pessoa jurídica e eu ataco os sócios. Na desconsideração inversa, o réu é o sócio e eu ataco a pessoa jurídica. Tá? 134, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em execução de título extrajudicial, como eu te falei, ele cabe em qualquer processo, tá? Tanto no processo de conhecimento ordinário, quanto nos processos de conhecimento de procedimento especial, que vocês vão ver lá no final do curso também. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. É o que eu te falei, o distribuidor tem que autuar e tem que incluir ali naquele processo as pessoas que podem ou não integrar, a depender do julgamento, né? Mas que pelo menos vão integrar o polo ali, nem que pelo menos temporariamente eles têm que integrar, até o prazo deles apresentarem a contestação ali deles, né, a impugnação a um incidente de desconsideração, o contraditório deles e ser julgado. Se o juiz julgar improcedente o pedido de desconsideração, aqueles sócios e administradores saem do polo. Se ele julgar procedente, eles ficam de vez, entram em definitivo, somando-se à pessoa jurídica. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração for requerida na inicial, tá? Hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º, que foi quando requerer na inicial. Então, por que ela suspende? Justamente para que aquele sócio não entre com processo mais adiantado ainda. Lembrando que aquele sócio entra no processo no estado em que ele se encontra. A gente já tinha visto isso sobre as intervenções de terceiro, é um bonde passando. Tá? Então você entra no meio do caminho e você pega o bonde na situação em que ele já está cheio, né? Então, todos os atos praticados ali, passados, já compõem o processo. Então a ideia é suspender, julga o pedido de desconsideração e depois segue com o processo. Quando eu faço essa solicitação de desconsideração diretamente na inicial, aqueles sócios vão entrar também já com a inicial, vão entrar já no começo do processo. Então, eles não vão ter prejuízo algum de encontrar o processo no estado em que ele está. Por isso que eu não tenho a suspensão requerida na inicial. Tá? Parágrafo 4º, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos. A gente viu que os pressupostos estão listados na legislação material, né, de direito substantivo. Posso ter ele listado no 50 do Código Civil, no 28 do CDC ou no artigo 4º da legislação de crimes ambientais. Tá? Então, esses pressupostos estão expressos na legislação de direito material. 135, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar ou requerer as provas cabíveis. A gente já tinha visto que o prazo é de 15 dias. E concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Tá? Uma vez resolvido por interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Se a decisão for proferida pelo relator, quando a gente fala em relator, a gente pensa em tribunal, em um colegiado, e se só o relator profere a decisão, nós não temos um acórdão, nós temos uma decisão monocrática. E essa decisão monocrática é atacada através de agravo interno. A função principal do agravo interno é tirar a decisão da mão de uma única pessoa, deixar aquela decisão monocrática,
se tornar um acórdão, que é uma decisão de um colegiado. Por fim, acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens havida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. E o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que aquela alienação ou oneração de bens, aquele bem que foi alienado, doado ou onerado, retorna ao patrimônio daquele devedor original, e uma vez que ele retorna ao patrimônio daquele devedor original, aquele credor está apto a pedir a penhora daquele bem. Tranquilo, meu povo? Foi fácil, não foi? Dúvidas? Fácil, não é? Pô, Carol, é mole. Incidente de consideração é um dos trem mais fáceis que tem. É muito mais fácil que chamamento, que assistência. E usa muito, viu? Gabriela, não. Não o que, Gabi? Vamos aproveitar que vocês estão longe e vamos tirar dúvida, né? Gente, vamos dar uma dica para vocês. Eu tô com menos tempo do que, do que antes, mas vocês aí, não sei se vocês estão com mais tempo do que eu, mas a gente podia fazer uma dinâmica reversa. Vamos estudar antes da aula. O que vocês acham? Tá? Eu vou começar a fazer isso. Eu vou mandar então no grupo o que eu vou cobrar naquela aula, mando direitinho, mando os artigos, e a gente vamos dar uma estudadinha antes da aula. Aí acho que a aula vai ser mais produtiva e eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Até porque efetivamente as dúvidas só vão ocorrer quando vocês estiverem sozinhos aí, tá? Me manda com antecedência, vou mandar, Carol, vou mandar com... Eu tô cheio de slides que eu não mandei, eu vou mandar agora, tá? Então vocês já vão receber esses slides aí. Teletrabalho está punk, tá mesmo, cara. Teletrabalho tá mais difícil que eu tô trabalhando mais do que no presencial. Yasmin, é isso, a Carol já resumiu para você. Vamos tentar dar uma estudada antes das aulas, tá? Na próxima aula a gente fecha um pouquinho com esses temas que não pertencem muito que não pertencem muito efetivamente ao processo de conhecimento. Isso estava lá posicionado no código, na parte de teoria geral do processo civil. Cai para a gente aqui como processo de conhecimento, porque como juntou TGP com teoria geral, ficou muita matéria para lá, sobrou um pouquinho para a gente. Próxima aula nós vamos falar dos equivalentes jurisdicionais um pouquinho, falando sobre conciliação, mediação, e seguindo agora já para petição inicial, contestação, dando uma avançada boa na matéria, tá? Meus meninos vão ficar craques. Quantos anos tem os meninos, Aterriche? Eu quero que todos vocês fiquem craques. É a meta. Enquanto vocês não ficarem craques, eu não desisto. Beleza. Professor, parece que está triste hoje. Tô não, tô não. 8 e 7, meu filho. Segurar dois meninos desse tamanho em casa é uma briga, hein? Quais são os artigos? Estão bem espalhados, Aterriche, até porque eu falo um pouquinho e falo da audiência, eu sigo para audiência, tá? Tão bem espalhadinhos aí. É herói, é isso mesmo. Segurar dois meninos da cidade tem que ser herói mesmo. Meu povo, vamos seguir um pouquinho aqui para a gente terminar com os exercícios, beleza? Tá aí nossos exercícios. 2019, VUNESP, Câmara de Mauá, São Paulo.
tá? Para procurador legislativo, é o procurador da Câmara lá de Vereadores, então, de Mauá. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público, podendo afirmar-se que é cabível em todas as fases do processo? Sim, de conhecimento, no cumprimento e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Que moleza, hein? Logo na largada, mole. Vamos dar uma olhadinha nas demais para a gente ver o erro, né? Se dispensa a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica foi requerida na petição inicial. Até aqui está perfeito. Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Até aqui está perfeito. O erro, então, é suspendendo-se o curso processual. A gente já viu que não tem por que suspender o curso processual, porque aqui aquela pessoa que eu viso atacar o patrimônio já vai ter acesso aos autos desde o começo e não vai sofrer com pegar o processo no estado em que se encontra, não vai ter nenhum prejuízo ali à sua ampla defesa e ao seu contraditório. Tá? Letra C. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias e não 5, né? Então estava tudo certinho, o único erro aqui é no prazo. D. Após a instrução, o incidente será resolvido por sentença? Não, será resolvido por decisão interlocutória. Eu decido o incidente, não termina o processo, a decisão não é terminativa, a decisão é interlocutória, de meio de processo, contra qual caberá o recurso de agravo de instrumento, beleza? Então, nossos errinhos estão por aí. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação, a oneração de bens será considerada nula para todos os efeitos? Nula não, nula é o retroágio, será considerada sem eficácia, tá? Vamos voltar aqui bonitinho. Opa, lá, babá. Acolhido o pedido, a alienação e a oneração será ineficaz, beleza? Então, que ele perde a eficácia. Vamos pensar em duas coisas. Nulidade está relacionado à invalidade, onde eu posso ter um ato anulável ou nulificável. Aqui eu estou no degrauzinho da escada pontiana, lá no degrauzinho da eficácia. Então, aquela alienação não será eficaz estritamente em relação a quem requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Eu não vou simplesmente, não vai voltar simplesmente para qualquer um o patrimônio. Eu só vou conseguir atacar aquele patrimônio ali, quem requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos voltar para a carinha de vocês. Tudo certo aí? Pô, quase todo mundo da sala, hein? Eu acho que todo mundo, né? Tá faltando uma pessoa só. Carol Internacional. Então vamos para o slide. Próximo. 2019, Carlos Chagas, desculpa. TRF da Terceira Região, analista judiciário do TRF. É um bom cargo para brincar, né? Renata ajuizou a ação de cobrança contra ZWXY Construções. Então, Renata ajuizou contra a pessoa jurídica da construtora, requerendo na própria petição inicial a desconsideração da sua personalidade jurídica. Como ele requereu na petição inicial, a gente tem que lembrar que o incidente não suspende o trâmite processual, lembrando que esse requerimento não precisa voltar ao distribuidor, tá? E lembrando que terá que ser citada o sócio ou a pessoa jurídica, tá? Com a demonstração preliminar do preenchimento dos pressupostos legais específicos,
Lembrando que esses pressupostos legais específicos não estão na legislação processual, estão na legislação material, 50 do Código Civil, 28 do CDC, 4 da Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso, de acordo com o CPC, letra A, deverá ser determinada a instauração do incidente em desconsideração da personalidade jurídica com a suspensão do processo, ou não tem a suspensão do processo porque ela foi requerida na inicial. Já falamos mais uma vez, a explicação lógica é que aqui eu não preciso travar o processo para que aquele sócio entre, ele já pega o processo desde o seu comecinho, no estado em que ele se encontra. Letra B. Deverá ser determinada a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica sem a suspensão do processo. Eu dispenso a instauração do incidente, porque lembrando que o incidente se dá quando eu peço isso no decorrer do processo, no meio do processo. Se não tem um incidente, fica dispensado ao envio do processo, então, dos autos ali para o distribuidor. Tá? Se dispensa-se a instauração do incidente de consideração da personalidade jurídica, perfeito, mas o processo deverá permanecer suspenso. Não, o erro está aqui, ó. O processo não fica suspenso. Beleza? Letra D, dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o processo não será suspenso. Opa, é isso mesmo, beleza? Tá? Então, gabarito nosso é a letra D. E letra E, o requerimento deverá ser liminarmente rejeitado, não sei por quê, pois o incidente de desconsideração da personalidade jurídica só pode ser instaurado na fase do cumprimento de sentença, e a gente viu que não pode ser instaurado em qualquer fase processual e em qualquer tipo processual também. Voltei. Acabamos, meu povo, tá? Oxe, teve chamada. Não, eu vou arrumar a chamada. Vamos fazer agora, inclusive. Tá aqui, ó. Tá quieto, tá quieto, tá quieto, tá quieto, tá quieto. Eu acho que eu vou ter que conectar de novo. Vocês podem abrir o microfone aí que eu quero escutar a voz de vocês. Eu quero também ver a carinha de vocês depois, como é que vocês estão. Tô com saudade. A Terriste tá aí. Essa galera eu já tinha visto. Zé Marcelo entrou depois. Marcela tá aí? Obrigado. Mariana de Aquino tá por aí? Tá não, né? Se ela não respondeu, também não tá, né? Matheus tá aí, Micael tá aí. Maico ou Micael? Maico, desculpa. Pedrão tá aí. Pedro Henrique, Pietro Bom Tomás, tá aí? Quem é quem? Que eu nunca. Vamos, peraí. Qual dos dois é o Pedro? Eu gostei do Michael escrevendo o nome dele, Michael. É, Qual Pedro que é um? Vamos ver aí, mostra a cara dos Pedro aí. Tem um Pedro. Ó, Pedro Henrique Alves tá aí, né? O outro não tá, né? Então, beleza. Stephanie tá aí, tá. E Yasmin também entrou depois. Tá. Meu povo, vamos voltar aqui. Obrigado pela aula de hoje. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Interrompi. Obrigado pela aula de hoje. Obrigado pela adesão da turma. A gente sabe que não é o ideal, mas é a forma que a gente está tentando e eu acho que está indo bem, né? Como é que vocês acham que a gente está seguindo? Tá tranquilo, não tá? Marcar churrasco pós-quarentena, vamos marcar. Gravei, vou publicar, Gabi, gravei e vou publicar. Eu vou ver qual que é o problema que deu na outra, tá?
Eu acho que nós estamos seguindo da melhor forma possível. Como eu falei, é uma situação totalmente inusitada e nova para todo mundo. Obrigado por tudo. Essa semana a gente volta com aula na quinta-feira e é no mesmo link. Filipão, não, eu fiz um link em separado, tá? Vou começar a aula de cambiário daqui a pouco, eu fiz um link em separado. E lembrando que a gente volta na próxima aula, então na quinta-feira eu vou mandar os slides com antecedência. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou anote para perguntar na próxima aula, ou a gente pode utilizar o WhatsApp, tanto no grupo quanto de forma individual. Beleza? Beijo para todos, saudades de vocês todos aí.